Se você terminou 2025 com a sensação de que viveu correndo, mas sem saber exatamente para onde, respira, porque esse vídeo não é uma retrospectiva do meu canal, é uma retrospectiva da nossa realidade, da vida adulta, da mente cansada, do coração tentando ficar em pé e da alma procurando sentido, sem fazer barulho. Hoje eu vou te entregar 3 coisas bem direto ao ponto. O que é que 2025 nos revelou sobre hábitos que realmente sustentam, os 5 vídeos que foram coração do canal esse ano e qual é a tendência mais forte de hábitos duradouros para 2026? Com o meu método SRH, Sistema Rotina e Hábito, e eu já te aviso, 2026 não vai ser o ano da sua versão perfeita, vai ser o ano da sua versão possível e constante. Eu sou a Série Souza e aqui no Hábitos com Propósito a gente não fala de hábitos como maquiagem de vida, a gente fala de hábitos como estrutura, estrada, como fé aplicada, como saúde mental real, sem teatrinho de produtividade. Eu percebi uma coisa muito clara esse ano. A maioria das pessoas não está falhando por falta de informação. Elas estão falhando por falta de presença. E isso apareceu com força em 5 temas que viraram os pilares de 2025. Começando por um tema que doeu em muita gente, solidão digital. Porque 2025 deixou uma verdade constrangedora na mesa. Você pode estar hiperconectado e ainda assim viver vazio por dentro. E a frase que resume esse vídeo é essa: solidão não é falta de conexão digital, é falta de presença real. E a presença é um hábito que pode ser construído. O ponto aqui é simples e brutal, não é só sobre fazer o detox. É sobre parar de viver no modo aleatório e construir um sistema de vida com um significado. Você tá sozinho agora? Não, você não tá, você tá aqui comigo. Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Na última hora você conversou com alguém de verdade? Não foi mensagem de texto, nem scroll do Instagram. Uma conversa real, com voz, com olhos, com presença? Nos próximos 13 minutos eu vou te mostrar como é que a gente construiu uma receita perfeita para a solidão e como você pode desconstruir isso hábito por hábito, porque a conta chegou e ela foi alta. Você posta uma foto no Instagram e fica checando as curtidas, 10, 20, 50. Mas você ainda se sente vazio. Você assiste mais uma série, você escrola mais um pouco, você consome mais conteúdo, porque pelo menos assim você não precisa sentir. Mas e se eu te dissesse que o problema não é você? E se eu te dissesse que você foi colocado dentro de um sistema que foi desenhado para te manter sozinho? E se eu te dissesse que existe ciência por trás disso? Depois veio aquele vídeo que é quase um tapa filosófico com luva de ciência, Camundópolis, a utopia dos ratos que virou distopia e que talvez seja a metáfora mais sincera da nossa geração. E a frase que atravessa o coração desse conteúdo é a seguinte: o que destruiu Camundópolis não foi a fome, foi o esquecimento do porquê viver. A tradução humana seria: quando o propósito morre, a rotina vira só repetição cansada. Imagine um lugar onde ninguém precisa lutar por comida, onde todos têm teto, água, segurança, onde o perigo foi eliminado e mesmo assim tudo entra em colapso. Esse lugar existiu, mas não era uma cidade humana, era uma cidade de ratos, uma utopia que virou distopia. E se eu te dissesse que esse experimento com ratos pode ser a metáfora mais precisa sobre o colapso que estamos vivendo hoje? Não com ratos, mas com pessoas, com a nossa geração. A saída de Camundópolis começa com pequenas escolhas e se transforma numa vida com propósito, com Deus no centro e com pessoas ao redor. Você não é um rato, você é um ser humano chamado para viver com alma. Camundópolis morreu não por falta de abrigo, mas por falta de amor, por falta de missão, por falta de sacrifício e vontade. A boa notícia é que você pode sair. A porta não é larga, não é rápida, ela é estreita, mas ela existe. E essa porta se abre com uma decisão simples: amar de novo, servir de novo, se importar de novo. E foi aí que a gente fez uma virada linda e necessária, trazer espiritualidade prática sem misticismo enfeitado. No vídeo sobre a Bíblia como um manual de autocuidado, a ideia central foi que a Bíblia não é só um livro espiritual.
Ela é um guia de hábitos que sustentam uma vida equilibrada. E eu amo esse ponto porque ele quebra um erro comum. A gente tenta mudar a vida com técnica, mas sem identidade, sem Deus. E 2025 ensinou que isso não funciona. Se eu te dissesse que o melhor guia de autocuidado não está na prateleira da livraria, mas em algum lugar da sua casa pegando poeira, a Bíblia. O livro mais lido do mundo, ela não é só um livro espiritual, é um verdadeiro manual de hábitos poderosos, que a gente une rotina real, hábitos com espiritualidade, prática, sem enrolação. O que você precisa? Um momento, um salmo, um silêncio, uma oração, um passo. Outro tema, que foi um respiro terapêutico com cara de hábito simples, foi leitura. A leitura é uma ferramenta poderosa, simples e acessível que complementa tratamentos profissionais e potencializa sua cura emocional e mental. E por trás desta frase tem uma mensagem sutil e muito madura. Não é você virar a pessoa que lê 52 livros por ano. É você usar a leitura como uma forma de reorganizar o seu cérebro e desinflamar o coração. Usar a leitura como autocuidado mental. E hoje eu vou te apresentar um remédio que nenhuma farmácia vende. A livroterapia. Você sente que sua mente não tem mais paz, acorda cansado, vai dormir acelerado, tudo te irrita, te pressiona, te esgota, e aí você tenta meditar, orar, mas não consegue parar de pensar. Se organizar, mas o caos volta no dia seguinte. Ficar offline, mas a ansiedade te puxa de volta. E o pior, a gente vive viciado em distração, rolando feed atrás de feed, como se fosse anestesia mental. Só que no fundo, a mente está gritando por socorro. Para você que não sabe, a livroterapia é a prática leve e diária de leitura com a intenção de cuidar da sua saúde mental. Não é leitura obrigatória nem meta de 50 livros por ano. É pausa mental e intencional. É você consigo mesmo. É se tratar com palavras. A livroterapia me resgatou do caos emocional. Agora é a sua vez. A vida já é complicada demais. Seus hábitos não precisam ser. Nos vemos por aí em breve. E se teve um conteúdo que tocou o núcleo do canal em 2025 foi esse, oração diária. Porque ele junta espiritualidade, neurociência, emoção e identidade. E uma frase de aprendizado desse vídeo é praticamente uma assinatura. A oração não muda só a cruz, ela muda quem vai carregá-la, transformando o cérebro, equilibrando o coração e devolvendo à alma a sua essência através da constância. Isso é o oposto da fé emergencial. É fé como hábito de presença, como relacionamento, como rotina que sustenta a gente real. A coisa mais poderosa que eu fiz na minha vida não custou nada, só 5 minutos, e mudou tudo. Hoje, os estudos mostram que orar com constância ativa redes neurais de empatia, pertencimento e autoconsciência. Se você hoje sente que está distante, cansado, sobrecarregado ou até mesmo um pouco perdido de si mesmo, eu quero te dizer uma coisa simples, mas profunda. Deus não está longe. Ele não se move por performance, ele responde à presença. E a sua presença te espera no silêncio, no cantinho, no minuto que você decidir começar. Não importa se você começa com 10 minutos ou com 2. Se você ora em voz alta ou em pensamento. Se você tem fé ou só dúvida com vontade de crer. O que importa é que você comece. Porque todo hábito poderoso começa pequeno, mas muda tudo quando se torna constante. E um dia, sem nem perceber, você vai olhar para trás e dizer: foi ali, naquela oração sincera, que a minha vida começou a mudar. Que essa conversa te leve para perto, que essa prática te traga paz e que essa rotina te devolva a sua essência, com Deus, com propósito, com verdade. O que é que realmente 2025 nos ensinou? Se eu tivesse que resumir 2025 em 5 verdades sem romantização, seriam essas. Primeiro, presença virou um bem de luxo e a gente precisa reaprender a produzir presença como um hábito. Segundo, é que a nossa mente não aguenta vida sem sentido. O que eu entendi é que você não precisa de mais velocidade, você precisa de direção, você precisa de Deus. Terceira coisa é que espiritualidade sem rotina vira só emoção ocasional. E rotina sem espiritualidade vira só cansaço bem organizada.
A quarta verdade: o cérebro ele quer alívio, não mais cobrança, e a leitura apareceu como uma ferramenta acessível de reconstrução interna. E a quinta verdade é que hábitos duradouros não são estéticos. Eles são de sobrevivência emocional e identidade. Agora vamos virar a chave. Se 2025 foi um ano em que a vida te cutucou, 2026 precisa ser o ano em que você responde com estrutura. E aqui entra o SRH, S de sistema. Em 2026, a tendência mais forte de hábitos duradouros é essa: menos metas heróicas e mais sistemas simples que protegem a sua energia. Sistema é o que reduz o atrito. É a sua regra de vida num dia ruim. Então, você vai escolher um limite claro para o digital, uma regra prática de prioridade e uma forma simples de voltar para o eixo quando tudo sai do lugar. Porque autocontrole não é talento, é arquitetura. R de rotina. 2026 não é o ano da rotina perfeita, é o ano da rotina minimalista e inegociável. Uma rotina de 10 a 15 minutos que você consegue fazer mesmo cansado. Vai valer mais do que qualquer plano lindo que morre no dia 3. E H de hábito. E o hábito em 2026 vai precisar estar preso a uma coisa só: propósito explícito. Não é eu deveria fazer, é fazer o seguinte: isso protege a pessoa que eu decidi ser. E aqui eu te proponho 3 hábitos núcleo para você escolher. Primeiro, um hábito de presença. Segundo, um hábito de reconstrução mental. E terceiro, e muito importante, um hábito de conexão com Deus. Porque 2025 mostrou que quando tudo falha, é isso que te segura. E para que esse vídeo não seja só bonito e inspirador, eu vou te deixar um desafio de 7 dias. No dia 1, você vai criar uma regra simples do seu sistema. No dia 2, você vai montar uma micro-rotina de aterrissagem do dia. No dia 3, um hábito físico mínimo para reproduzir sempre. No dia 4, 10 páginas de leitura. No dia 5, uma oração simples sem performance. No dia 6, uma ação de organização da vida real. E no dia 7, você vai fazer uma revisão honesta de todos esses dias, do que é que vai ficar para 2026, sem drama, sem mil promessas, sem personagem. Se você se sente atrasado na vida, eu quero que você se lembre de uma coisa: você não está atrasado, você só está sem sistema. E sistema se constrói um passo por dia. 2025 não foi o ano que você falhou, foi o ano que você ficou lúcido, e lucidez é o começo da virada. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. SRH 2026. E eu também vou deixar uma playlist com esses 5 vídeos que foram a base desse ano. Porque se você construir essa base, 2026 não precisa ser um recomeço desesperado. Ele pode ser uma continuidade madura. Tchau, tchau. E até 2026. Nos vemos por aí em breve.